Olá, hoje estamos aqui com o Marcelo Nunes, vice-presidente executivo da Índigo, uma empresa francesa que está no Brasil desde 2015, atuando no setor de shopping, de varejo. Muito obrigada, Marcelo, por aceitar dar essa entrevista para a gente. Eu queria começar, perguntando para você um pouquinho de qual é a sua visão do atual momento do setor de shopping e de varejo no Brasil. Bom, primeiro é importante dizer que o setor de shopping é um setor bastante importante na história da Índigo. Sempre foi, é e sempre será bastante importante. A gente viu que o setor de shopping foi o setor durante a pandemia especificamente bastante resiliente. Nós, como prestadores de serviço, como gestores dos estacionamentos dos shoppings, temos que acompanhar a evolução dos ativos. Então, quando a gente olha os números dos shopping centers hoje, primeiro tem um potencial de desenvolvimento grande no Brasil, e esses shoppings também têm a capacidade de se renovarem. Eles estão se reinventando. Então a gente olha os shoppings hoje com uma área muito maior de entretenimento, uma área muito maior de gastronomia, de serviços, que ao mesmo tempo exige que a gente tenha um melhor serviço no estacionamento, porque é a porta de entrada do shopping center, mas por outro lado também garante que a gente tenha um tempo maior de permanência desses clientes dentro do shopping center, usufruindo de todos os serviços das conveniências que podem ter. Então a gente vê um futuro bastante importante para a gente ainda dentro do setor dos shopping centers, e quando a gente compara os números pré-pandemia e os números que nós temos hoje, há um crescimento na mesma base, há um crescimento significativo de fluxo, então a gente vê as pessoas indo mais aos shoppings, a gente vê um crescimento grande, como eu disse, de tempo de permanência das pessoas nos shoppings e, consequentemente, nos resultados financeiros que os estacionamentos podem entregar para os shopping centers. Legal, isso são dentro muito dos campos das oportunidades. E o que você vê de desafios ainda para aprimorar essa experiência? Tem um trabalho grande que a gente faz junto aos shopping centers e nos setores que a gente atua, nos outros setores que a gente atua também, mas especificamente no shopping center é como é que eu gero mais conveniência e como é que eu melhoro a experiência do cliente no shopping center desde o estacionamento. Então uma série de coisas a gente está fazendo, claro, eu sempre falo que a gente tem que fazer muito bem feito o nosso core business, que é fazer a gestão de estacionamento, mas a gente tem uma área específica sobre parcerias, receitas acessórias, que outras coisas a gente pode fazer para aumentar a conveniência do usuário. E aí eu estou falando desde o básico da operação, com automação, estou falando de como é que a gente melhora, por exemplo, a iluminação, como é que a gente faz com que o estacionamento ele também seja um atrativo e esteja incorporado ao shopping center. E aí eu estou falando também de você, por exemplo, colocar sinalizadores de vagas, você colocar outros tipos de tecnologia. Isso é o básico. Outras coisas que a gente está fazendo, por exemplo, é analisar os dados dos clientes que entram nos shopping centers. Claro, sempre garantido pela LGPD, mas o que a gente consegue olhar é traçar o perfil do consumidor que vai ao shopping. Então você imagina o potencial que a gente pode fazer gerando mais e melhores serviços, conhecendo melhor os nossos clientes. Isso é importante para o estacionamento, isso é importante para o cliente, para o usuário do shopping center e, claro, para os lojistas e para o próprio shopping center. Então, o desafio é fornecer esses serviços, dar mais conveniência para o usuário e fazer com que ele seja bem recebido desde a porta do estacionamento. Perfeito. E então, se você puder explicar um pouquinho mais sobre a Índigo, para quem talvez não conheça o mercado, já tenha ouvido falar. Como é que vocês estão se movimentando diante desse cenário, tudo que você relatou do setor? Claro, a Índigo é uma empresa de origem francesa, então a nossa sede é em Paris, é a maior gestora de estacionamentos do mundo. Nós estamos em 9 países, aqui em Américas, no Canadá, na Colômbia e no Brasil. O Brasil é um mercado importante para a Índigo mundialmente, é o terceiro maior mercado da Índigo mundialmente. Aqui no país nós temos quase 400 operações, em praticamente todo o Brasil, nós estamos em quase todos os estados e mais de 100 municípios, então a gente tem uma capilaridade muito grande. Como eu disse para você, setor de shopping centers para a gente é muito importante, a gente tem 150 shopping centers no nosso portfólio e é uma área que a gente quer continuar a crescer, a gente tem uma expertise para fazer isso. Aqui no Brasil a gente tem um desafio de crescimento, esse é o nosso principal ponto e, claro, o shopping center faz parte dessa estratégia. E quais localidades vocês estão olhando no Brasil no momento? A gente olha todas as localidades, a gente tem tido, claro, a gente segue como está a distribuição do PIB, basicamente, que é para onde os shoppings estão indo, mas a gente vê oportunidades principalmente em áreas que ainda não têm uma cobertura de shoppings tão intensas. Então nós estamos falando de Centro-Oeste, então muita oportunidade de Centro-Oeste, no Nordeste também, a gente vê muitas oportunidades e, claro, o Sul e Sudeste sempre vão estar no nosso radar, mas a gente acompanha essa movimentação dos shopping centers e de ativos que estão aparecendo nessas áreas. Tem muitas cidades do Brasil ainda que podem e devem ter um shopping e a gente acompanha essa tendência, seja suportando o investimento necessário para o shopping, seja remodelando o modelo de operação.
Legal, perfeito. E quais são as tendências tecnológicas dentro dessa expansão que vocês estão planejando? Bom, tem diversas soluções que a gente pode oferecer para os nossos clientes. A gente vai desde os meios de pagamento, então a Indigo tem o seu próprio aplicativo, que é uma plataforma que a gente chama de Indigo New, que serve não só como aplicativo, como a gente pretende que ela seja uma plataforma múltipla de serviços para o usuário do veículo e para o motorista. Então é um trabalho que a gente vem fazendo ao longo do tempo para a gente ganhar mais relevância para os consumidores e que essa plataforma, como eu digo, ela seja um marketplace de serviços não só para o motorista, mas também com serviços agregados ao shopping. Outros modelos de negócio que a gente está olhando é como eu utilizo os dados dos usuários que frequentam o nosso estacionamento. Vou dar um número para você, a gente recebe cerca de 10 milhões de usuários todos os meses nos nossos estacionamentos. Então imagina a nossa responsabilidade, primeiro para cuidar bem desses veículos que acessam os nossos estacionamentos, mas a quantidade de informações que eu posso gerar para fazer promoções, para fazer campanhas dedicadas específicas para cada perfil de usuário. Então esse é um outro ponto que a gente está olhando. Então, gerar conveniência, por exemplo, a gente tem parcerias para uma coisa que está muito em voga agora. A gente fala de recarga de carro elétrico. E a gente tem parcerias importantes para isso, não só para o consumidor, mas também como é que eu recarrego carros de frota que podem ser utilizados durante a noite, quando o shopping não tem funcionamento. Então eu tenho vagas ociosas. Então o nosso trabalho é de otimizar esse espaço. Além disso, por exemplo, a gente faz segmentação. Então você pensa que você chega num shopping, você pode escolher onde você vai parar. Você pode ter uma área VIP, você pode ter o estacionamento padrão, você pode ter uma área econômica com tarifas diferenciadas e sem necessariamente você ter que passar por uma cancela. Então é tarifa diferenciada e você democratiza o uso e o acesso do próprio estacionamento. Alguns exemplos, aqui eu poderia ficar horas falando para você de várias iniciativas que a gente tem, essas são algumas. O que leva a Indigo a escolher um shopping? Bom, primeiro, como eu disse para você, é um mercado resiliente. Tem uma característica importante de shopping, é conveniente você ir de carro. Você imagina que você vai com uma família e também você sai com compras. Então é mais conveniente você ir de carro. Essa é a primeira razão. Segundo, o mercado de shoppings ele é muito maduro na forma com que eles encaram o estacionamento. Eles encaram o estacionamento sim como negócio, porque é importante no resultado do shopping, mas eles também encaram como um serviço para o usuário do shopping center. A gente está falando de conveniência, é uma coisa que o shopping também leva muito em consideração. Então, quando você olha a capacidade que a Indigo tem de fazer gestão de custos, ser mais eficiente em custos, quando a gente fala de capacidade de gestão, a Indigo é uma empresa que tem capacidade de fazer gestão remota de estacionamentos. Isso favorece muito ao usuário, porque o atendimento é imediato. Por outro lado, também você faz uma redução de custos. Todas essas oportunidades que eu falei para você de aumento de receita, então uso de dados, a gente fazer cross-selling com os próprios lojistas, campanhas com os próprios lojistas através de uso de dados, serviços adicionais que a gente pode oferecer dentro da área de estacionamento, e aí transformar tudo isso em receita para o estacionamento, mas também conveniência para o usuário, é o que nos faz levar a área de shopping center como estratégica dentro da Indigo.